Boa noite! Já estamos ao vivo. Boa noite para vocês que estão aqui hoje comigo nessa live maravilhosa, mais uma live de aquecimento para o nosso evento Semana Renda Extra com os FUDs. E o nosso próximo evento, Semana Renda Extra com os FUDs, vai acontecer do dia 3 de abril ao dia 7 de abril. Então vai ser uma semana aí para uma semana com muito conteúdo bacana, com muita informação importante, e é a semana onde tem as aulas completas para você aprender essa oportunidade, para você conhecer, você entender e você ver se é para você essa oportunidade de fazer e vender os FUDs. Então, nessa semana Renda Extra com os FUDs, você entende tudo o que você precisa, tem todas as informações que você precisa para você decidir começar esse negócio com os FUDs, empreender com os FUDs da cozinha da sua casa, né? É algo que eu trago aí que é muito prático da gente começar a fazer. É muito acessível, né, pra gente começar a fazer. O investimento eu te mostro lá na semana Renda Extra com os FUDs, né? Uma das informações importantes aí que eu trago, que você consegue ver que o investimento que é necessário para você começar a vender os FUDs é muito baixo, né? A maioria dos utensílios você já tem na sua casa, os ingredientes são de fácil acesso, então você vai conhecer os tipos de ingrediente que você precisa para fazer um FUD, né? Se são ingredientes aí complexos. Às vezes eu vejo as pessoas comentando, é porque eu moro numa cidade muito pequena, minha cidade é muito distante da capital, né? Então, eu moro numa cidade aí do interior. Então, você vê que você consegue fazer com ingredientes que você encontra facilmente em supermercado, ingredientes que você consegue comprar em casas de doces, né? Ingredientes comuns, né? Então você consegue enxergar essa oportunidade, né? Que é realmente prático e simples você começar a fazer essa renda extra com os FUDs e você tornar essa renda uma renda que seja constante para você, uma renda que você consiga contar com ela todos os meses, né? Então isso é importante, eu acho que isso é a parte principal, né? Não basta só a gente fazer uma renda no mês. Essa época de Páscoa, né? Tem muita gente aí que pega fogo aí na Páscoa, começa a vender aí, fala, agora eu vou trabalhar com chocolate, agora eu quero vender chocolate, e depois passa a Páscoa, o que acontece? A pessoa não tem mais cliente, não tem mais venda, né? Como é que ela vai continuar tendo essa renda? Então é importante você pensar numa forma de renda constante, algo que você possa vender sempre, que você possa vender o ano todo, né? Essa é a proposta que a gente tem aí com o método DRS, que a gente traz aí, mostra toda essa oportunidade na Semana Renda Extra. Então, na Semana Renda Extra com os FUDs, você tem todas as informações que você precisa para você entender se essa oportunidade é para você ou não, tá? Se essa oportunidade se encaixa na sua rotina, né? Se você acha que você é capaz de fazer, você vai ver como é fácil, né? Como pode ser fácil fazer um FUD, né? A partir do momento que você aprende a fazer essa receita, você também aprende a como vender esse doce, que é muito mais importante, né? Eu acho que fazer a receita é importante, sim, mas você aprender a vender é o que vai trazer essa renda para você, né? E tem muita gente que trava aí nessa parte da venda, então eu trago aí formas de você vender, te trago técnicas de venda, né? E te mostro caminhos diferentes também de venda. Então não perca a Semana Renda Extra com os FUDs, que você vai ter todas as informações importantes para você começar a empreender com os FUDs também, né? E aqui no Doce Receita de Sucesso, né, eu falo muito aqui sobre isso, que é o nosso objetivo com esse canal, o objetivo que a gente tem com esse curso, o objetivo que eu tenho, né, com as redes sociais aqui do Doce Receita de Sucesso, que é poder levar os FUDs para mais pessoas, né, fazer com que os FUDs fiquem conhecidos pelo Brasil todo. E através disso também, né, outra parte importante aí da nossa missão é fazer com que mulheres tenham uma renda, né, ajudar as mulheres a conseguirem uma renda extra, né? Muita gente às vezes trabalha e tal, tem aquele salário CLT, você, né, acaba trabalhando para pagar boleto, mas você tem mais coisas para conquistar, você quer conquistar outras coisas, né? E às vezes só o seu salário CLT não é suficiente, geralmente não é suficiente. E a gente acaba tentando, se enfiando em várias coisas para
tentar trazer um extra para dentro de casa, né? A gente vai buscando outras soluções para poder gerar uma renda e muitas das vezes essas soluções tomam tempo da gente. O problema, né, às vezes é o tempo. Não tenho tempo para gerar uma renda, não tenho tempo para me dedicar para alguma atividade, né? E essa é a solução que a gente traz aqui com o método DRS, fazer com que mulheres consigam fazer essa renda extra com pouco tempo do dia, né? Por isso eu trouxe os FUDs, por isso eu me identifiquei tanto com os FUDs e vi essa grande oportunidade que a gente tem de trazer esse doce que é pouco conhecido no Brasil. É um doce que você vai estar se diferenciando da concorrência, né? Você não precisa ficar brigando com a concorrência, né? Você já vai ter um diferencial, né? Você vai ter um doce que é um diferencial para você poder trabalhar, para você poder vender e você se destacar, né? Aí com menos esforço você consegue ser uma referência aí na sua região, uma referência aí na sua cidade. E hoje eu quero falar de um dos pontos principais, né, que eu bato muito na tecla, que eu sempre tento trazer isso aqui para vocês, para as alunas, e às vezes pode até parecer muito simples, né, essa questão, mas eu vejo que é muito importante. É o que separa as pessoas que conseguem ter sucesso com a sua renda, conseguem ter sucesso com as suas vendas de FUD, das pessoas que não conseguem ter sucesso, que acabam se perdendo aí no meio do caminho, que começam e param, né? Que começam bem, que às vezes vai, né, decaindo. E o que é isso? É planejamento e organização, né? São duas coisas que andam juntas de mão dadas aí, que andam juntas aí lado a lado, mas que precisam as duas serem implementadas, né? Desde o início, desde a hora que você decide que você vai empreender, decide que você vai fazer alguma coisa aí dentro da sua casa, né? Principalmente quando a gente trabalha em casa, principalmente quando a gente decide fazer algo ali dentro da nossa cozinha, né? Então você tem a sua rotina ali doméstica, você já tem ali a sua rotina do dia a dia, e então aí que é mais importante ainda você ter essa organização para fazer com que o seu negócio dê certo, fazer com que esse empreendimento dê certo, fazer com que isso seja a sua renda contínua, que todos os meses você consiga fazer essa renda, que todos os meses você consiga continuar vendendo, continuar produzindo, né? Então, uma das coisas muito importantes e que muitas vezes é negligenciada é a organização dentro da sua cozinha, tá? E eu falo da organização e falo muito do planejamento. O planejamento é a parte primeira que você vai decidir, que você vai precisar pensar nisso antes de você sair fazendo receita, antes de você sair fazendo meta de venda, né? Às vezes a gente pensa que o planejamento é minha meta de venda, né? Se você pensa também que seu planejamento é sua meta de venda, né? Não é só isso, né? Essa pode ser uma parte do seu planejamento, sim. Uma parte do planejamento para você conseguir a sua renda. Mas antes disso, muito antes disso, você tem que se planejar. Por exemplo, né? Vamos para os exemplos práticos. Então você tem que se planejar quanto ao seu horário. O seu horário de trabalho é muito importante você definir um horário de trabalho que você vai produzir FUDs, um horário que você vai dedicar, né, para que você consiga fazer os seus FUDs. Então é um horário que, se você definiu que aquele horário é o horário de fazer os seus FUDs, isso tem que ser um compromisso, né? Você tem que definir isso como um compromisso seu, porque senão aparecem outras prioridades. Sempre vai aparecer algo mais importante para você, mais urgente para você fazer naquele dia. E quando você vai ver, você vai deixando de produzir, você vai deixando de fazer. E você vai sendo engolida aí pela sua rotina, vai sendo engolida aí por outras coisas que talvez nem sejam tão importantes. Depois você mesmo vê que não eram tão importantes, né? Ah, não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou produzir. Se você decidir que você vai trabalhar 1 hora por dia, das 8 às 9 da noite, por exemplo, tá? Das 8 às 9 eu vou tirar esse horário para fazer uma receita de FUD. Vou fazer todo dia uma receita de FUD, das 8 às 9. Então, às vezes você vai estar cansada, às vezes você vai estar em outro lugar antes das 8, fala, meu Deus, falta meia hora para dar 8 horas, para dar o meu horário de produzir meus FUDs. E aí você vai pensar, eu vou correndo para casa fazer ou eu continuo aqui, né, onde eu tô, enfim, hoje não vai dar, né?
Então você tem que decidir que isso é um compromisso, você tem que decidir que seu horário que você definiu para fazer os seus FUDs é algo realmente prioridade, que isso é importante, tá? Então você começa com esse tipo de planejamento. Seu planejamento de horário, que você vai fazer os seus FUDs, aí você vai planejar quais as receitas de FUD que você vai fazer durante a semana, os locais de venda que você vai durante a semana, você vai planejar também o seu público-alvo que você deseja vender os seus FUDs, então você vai produzir isso tudo de acordo com a sua estratégia de venda, tá? Planejamento ele vai estar aí principalmente no início da sua jornada, é algo que você vai pensar muito no início da sua jornada. Depois você vai continuar tendo planejamento? Vai precisar continuar planejando? Vai, várias coisas, muitas coisas vão mudando no meio do caminho, né? Às vezes você muda uma embalagem, às vezes você precisa fazer um planejamento também para uma data especial, uma data comemorativa, né? Vai chegar a data aí do Dia das Mães, então você já se planeja aí com umas 3 semanas de antecedência, né? Pelo menos para você fazer seus FUDs especial presenteável aí pro Dia das Mães, né? Então o planejamento é algo que a gente faz antes de sair executando, né? É algo que a gente pensa, a gente determina, né? Você precisa determinar o que você planejou, você tem que deixar isso determinado para você poder cumprir, para você poder depois seguir com o seu planejado, né? E aí envolve também as metas, né, de venda, as suas métricas de venda, né? Quantos FUDs eu preciso vender todos os dias para eu chegar no resultado que eu quero, para eu ter a renda que eu quero? Quantos FUDs eu preciso vender por semana? Quantas receitas de FUD eu preciso fazer na semana para ter o meu faturamento que eu determinei, o faturamento que eu acho que para mim é o necessário, né? Ou que eu posso alcançar. Porque no começo pode ser que você determine um faturamento menor, ali R$1.000 no mês. Se eu conseguir R$1.000 nesse mês, tá legal, tá bacana, eu tô começando, eu tô testando, eu tenho poucos pontos de venda ainda. Então se eu começar tendo R$1.000 de faturamento é legal. No próximo mês você pode mudar. Legal, consegui os R$1.000, já entendi como é que funciona, vou partir para 1.500, para 2.000, e assim você vai aumentando o seu faturamento, né? E ver até onde você consegue produzir os FUDs, né? Colocar isso na sua rotina, você produzir isso e trazer renda, né? Uma renda recorrente todos os meses, né? Uma renda constante, é isso que é importante, né? Você ter uma renda aí que realmente você possa contar com ela todos os meses. Tá? Então isso você vai construindo com o seu planejamento, você vai construindo com as suas formas de vender, você vai construindo isso, né, com as suas estratégias de venda, tá? Então o planejamento ele vai estar sempre presente aí em todas as etapas, né? Qualquer etapa aí que você esteja aí do seu processo de vendas, que você esteja aí no seu processo de produção, né? Qual FUD você vai produzir, qual receita que você vai fazer durante a semana, tudo isso você precisa se planejar, compra de ingredientes, né? A sua gestão de estoque, né, é importante. Você não pode comprar coisas demais, né, a ponto de que você não vai usar e vai passar validade, mas você também não pode deixar faltar, porque senão você perde tempo tendo que ir buscar mais ingredientes, tendo que ir correndo comprar. Às vezes você compra até mais caro, né? Quando a gente compra de última hora, às vezes a gente compra não necessariamente no lugar que a gente costuma comprar, né? Ou no lugar que é mais barato pra gente. A gente acaba comprando onde está mais fácil, onde está disponível, enfim. Então, quanto mais você se planejar suas receitas, planejar o seu estoque, isso vai otimizar a sua produção de FUD, né? E o planejamento de estoque de uma produção de FUD, eu posso te dizer que é muito mais simples do que qualquer outro doce que eu já vi aí na confeitaria, tá? Fazer bolo, por exemplo, que é muito mais, né, muito comum das pessoas fazerem. Você tem aí uma lista de ingredientes muito maior. Você tem aí, às vezes, uma variedade também para você ter um menu, para você oferecer isso para os clientes. Você precisa ter uma variedade ali de corantes, uma variedade de confeitos, de recheios, né? Então você vai ter que ter ali muitos ingredientes diferentes e fazer essa gestão de estoque aí é mais complicada quando você tem mais itens. O que mais? Sobre o planejamento, gente. O planejamento, se você desenhar um bom planejamento, você vai ter uma produção melhor,
Produção, o que é uma produção melhor, né? Uma produção mais rápida, sem perda de tempo. Vai ter uma produção que seja mais barata. Você vai conseguir se planejar de comprar os ingredientes mais baratos, comprar as coisas com antecedência, né? Fazer tudo isso em menos tempo. Gente, eu sempre esqueço de silenciar. Fazer toda a sua produção em menos tempo, né? Porque você se organiza. E aí, junto com o planejamento, vem a organização. Então, essas são duas coisas que eu costumo bater muito na tecla pra gente fazer uma produção de fudge, assim, que ela seja simples, que ela seja prática, né? Então, é você fazer os seus planejamentos e fazer organização na cozinha da sua casa. Como fudge, eu indico sempre ele aqui, eu trago ele aqui de uma forma que você faça uma renda extra, né? Então, eu trago aqui de uma forma que você vai fazer isso da cozinha da sua casa, tá? É claro, se você tem uma doceria, se você tem uma cafeteria, se você tem aí um ambiente, né, profissional para você fazer, ótimo, as coisas com certeza já vão estar mais organizadas, mais apropriadas para você fazer essa produção de fudge, né? Você vai conseguir fazer isso ali de uma forma muito mais profissional, né? Agora, quando a gente está dentro de casa, a gente tem que separar muito bem a nossa rotina doméstica, a gente tem que pensar muito na organização, porque senão não dá certo, né? A gente sabe que muita gente começou a empreender nessa pandemia, começou a empreender nesse período aí de quarentena, e a confeitaria cresceu muito, as pessoas começaram realmente a procurar muito pela confeitaria, né, nesse sentido de empreender dentro de casa, e a gente vê que surgiu muitas pessoas e também muitas pessoas sumiram, né? Muita gente começou, mas não foi pra frente, né? Então não é tão simples a gente empreender dentro de casa. Não é tão fácil assim quanto, né, às vezes a gente imagina. Para a gente empreender e para poder dar certo, você precisa se organizar, né? Uma das coisas importantes que eu falo sobre organização na produção dos fudges é você ter os seus utensílios todos separados para você produzir os seus fudges. E, gente, você não precisa ter um armário, ter um arsenal de utensílios, né, para você ter sua produção de fudge. Os utensílios que a gente usa nos fudges são utensílios que geralmente são comuns, que a gente já tem na cozinha de casa. Por isso que é importante você separar também, né? É muito importante você separar eles dos seus outros utensílios domésticos que você usa no seu dia a dia, porque eles são utensílios que às vezes outras pessoas da sua casa vão acabar utilizando, sabe? Eles vão pegar ali a sua espátula, né? Enfim, mexer outra coisa ali com a sua espátula de fudge, vai usar a sua tábua, que você usa para cortar os seus fudges, usa para cortar o seu chocolate. De repente alguém usou sua tábua ali para cortar peixe, cortar outra coisa, que vai deixar um vestígio, né? Então isso não é legal. A gente precisa separar os utensílios que a gente usa na produção de fudge para a gente poder fazer algo que, né? Se você decidiu que vai fazer isso para vender, isso vai ser profissional para você, então você precisa separar. Você precisa ter essa responsabilidade de ter esses utensílios sempre disponíveis, evitar de que alguém quebre às vezes uma espátula sua, que quebre a sua faca, sei lá. Enfim, qualquer um desses utensílios aí que são utensílios que são comuns na nossa cozinha, né? A gente tem que evitar de que seja usado de outra forma, senão com nossos fudges. Então, separar os seus utensílios é algo muito importante, é algo tão simples, né? Que às vezes a gente não dá essa importância. Às vezes a gente acha que não é necessário. Não, pode deixar, que ninguém vai mexer nas minhas coisas da cozinha, não sei onde é que tá tudo. E aí na hora que você começa a fazer seus fudges, você percebe, ixi, meu Deus, faltou aqui a minha faca. Ai, meu Deus, faltou aqui a minha forma quadrada. Onde está a minha forma quadrada? Aí você vai ver, ela tá com um bolo na geladeira, tá com um pudim na geladeira. Então você tem que, antes de começar a sua produção de fudge, já ter todos os seus utensílios separados. Isso vai trazer muito mais produtividade para você, vai trazer mais segurança para você fazer sua receita tranquila, né? Sabendo que vai estar tudo ali, que vai dar tudo certo. Então, não subestime o poder da organização, né? Você se organizar é algo que vai fazer a diferença no seu sucesso. É algo que pode ser até crucial para o seu sucesso. Tem muita gente que não vai para frente, que não desenvolve, porque não se organizou. Simplesmente porque não se organizou em casa, né? Então imagina só, um ato tão simples, algo tão elementar, tão básico aí que você pode fazer aí na cozinha da sua casa, pode trazer aí a diferença para você ter uma renda extra, tá? E como é que você se organiza, né?
Você pode utilizar, por exemplo, tá? Eu dou alguns exemplos até para você entender como que é essa organização, não é nada demais, tá? Você pode utilizar aquelas caixas organizadoras, não sei se vocês já viram aquelas caixas de plástico transparente e tal. Você coloca ali, separa uma dessas caixas organizadoras ali no seu armário e coloca os seus utensílios de fudges ali, tá? Uma caixa organizadora dessa você consegue pôr tudo que você precisa para fazer fudge, né? Você consegue pôr a sua forma, você consegue pôr a espátula, você consegue pôr a tábua, a faca, o seu bowl, né? E ali outras coisas que você tiver, um cortador, enfim, você consegue se organizar com seus utensílios dentro de uma caixa, né? Já é ótimo. E aí é muito importante você identificar essa caixa, tá? Coloca ali uma etiqueta, coloca um papel, coloca qualquer coisa para que as pessoas não mexam, né? É importante você identificar que aquilo ali é algo que você está fazendo profissionalmente, são os seus utensílios para você usar na sua produção de fudge. Então precisa ficar ali separado e precisa ficar visível para as outras pessoas que aquilo ali está separado, né? É muito importante você identificar. E aí, olha só, uma pergunta. Precisa comprar algum utensílio específico para fazer esse doce? Não, não precisa, né? Eu tô até elencando aqui para você todos os utensílios que são necessários para você começar. É claro, depois mais para frente você pode investir em utensílios aí específicos, comprar uma forma específica de silicone, comprar um negócio, né, que padronize mais os seus doces, enfim. Para você fazer os seus fudges, você pode começar com utensílios comuns que você já tem na sua cozinha, né? Então, por isso é importante a gente se organizar, separar esses utensílios, né? A faca, a espátula, o bowl, a panela que você usa, tá? Até a panela, se você vai fazer, alguns fudges é feito no fogão, alguns fudges são feitos no micro-ondas. Então, a panela que você usa para fazer o seu fudge ali no fogão, também é importante que seja uma panela específica, né? Porque às vezes você vai precisar produzir o seu fudge, quando você vai ver a panela tá com arroz, tá com feijão, né? Você não pode deixar que isso atrapalhe a sua produção de fudge, entende? Você tem que ter aqueles utensílios sempre disponíveis para sua produção de fudge, para que isso flua aí no seu dia a dia com muito mais facilidade e praticidade, né? Então, organizar os utensílios é algo muito importante. Outra coisa importante é você também organizar os seus ingredientes, né? Você separar eles. De repente, você deixar uma porta do seu armário, né? Algo assim, só para você guardar os seus ingredientes que você vai utilizar na sua produção de fudge ali. O seu estoque, né? Você fazer a sua gestão de estoque, você ter sempre ali à vista quantos leites condensados você tem, quanto de chocolate você tem, se tá acabando, se você precisa comprar mais, né? Então você vai sempre ali todos os dias tendo tudo junto, tudo organizado de uma forma que você consiga fazer essa gestão com bastante facilidade. E a variedade de ingredientes, né, que a gente faz os fudges, realmente não é uma variedade muito grande. A gente consegue ali com ingredientes específicos, você consegue fazer uma variedade de fudges, né, com poucos ingredientes. Bom, então falando de planejamento e de organização, eu preciso que você entenda que pode parecer simples, mas é algo que pode fazer diferença no seu sucesso com seus empreendimentos dentro da sua cozinha. Você que vai empreender com os fudges, eu posso te garantir que é uma das formas mais fáceis de você empreender dentro da sua cozinha, né? Você conseguir fazer com que isso dê certo, mas é necessário você, né, como qualquer outro empreendimento, você ter o seu planejamento e organização. E quando a gente está falando também de empreender dentro de casa, dentro da nossa cozinha, né, é muito importante você comunicar às pessoas que estão próximas de você. É muito importante você explicar para elas, né, a importância disso que você está fazendo. Porque muitas das vezes as pessoas elas não vão entender ou elas não vão saber até onde é que elas podem mexer, qual utensílio que elas não podem mexer, né? Qual o horário que está definido ali que você vai produzir fudge. Então, a partir do momento que você senta com as pessoas que estão ali próximas, as pessoas da sua casa, as pessoas que frequentam a sua casa, né? As pessoas da sua família, a partir do momento que você está ali com eles e que você comunica a eles, né? Informa qual é a importância disso que você está fazendo, muitas vezes eles vão colaborar com você, eles vão te ajudar, né?
ou no máximo eles não vão te atrapalhar, né? Isso que é importante. Se não vai ajudar, não tem problema, mas não atrapalha, né? Então, é importante você se comunicar com as pessoas que estão próximas de você para que isso dê certo também, né? É outra coisa importante aí que pode influenciar no seu sucesso com os FUDs, né? Então, você procurar sempre informar para essas pessoas que empreendimento é esse que você está fazendo, né? Como que isso vai funcionar? Olha, todos os dias, das 9 até as 10 da noite, eu vou trabalhar aqui na cozinha, vou fazer um doce. Esse aqui é o armário dos meus ingredientes, né? Esse aqui é a minha caixa de utensílios, vocês não podem utilizar esses utensílios, tá bom? Então você define ali, você separa ali um dia que você tira para você fazer isso, para você explicar, né, a importância disso que você tá fazendo. Olha, é algo que eu tô fazendo aqui, que eu tô me dedicando para trazer uma qualidade de vida melhor aqui para nossa família, né? Então as pessoas vão entender, as pessoas vão colaborar com você. Isso traz mais crescimento para você também, né? Isso faz com que você continue no seu empreendimento por mais tempo, tá? Faz a diferença. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha só, verdade. Se a gente não conversa com as pessoas, às vezes a gente espera que as pessoas entendam o que a gente está fazendo, né? Mas a gente não sentou e conversou com elas. Então, é algo que também é muito simples, faz parte do seu planejamento, tá? E da organização. É você estar em comunicação com as pessoas que podem influenciar ali na sua produção de FUD, né? Você comunicar elas sobre a sua produção de FUD. Muito importante, tá? E, gente, se inscrevam para a semana Renda Extra com os FUDs, porque lá vocês vão ter todas as informações que vocês precisam para entender sobre como é produzir e vender esse doce, que é uma novidade no Brasil. A gente precisa aproveitar esse momento, né, que ainda não tem muita gente vendendo, que ainda tem muita gente que não conhece os FUDs, né? Faz uma pesquisa aí próximo de você, né? Pergunta para alguém do seu trabalho, alguém aí da sua vizinhança, alguém que você tem contato, lá na escola do seu filho. Pergunta assim, você já comeu FUD? Você sabe que doce que é esse? Já viu um FUD? Né? A pessoa não vai nem entender o que é FUD, você tem que explicar que é um doce, né? Então, pergunta para as pessoas, faz esse teste, né? Se elas conhecem os FUDs. É muito difícil alguém que conheça. E quem conhece, geralmente experimentou ele num cardápio de doce fino, de algum casamento, algum evento desse tipo, né? Nunca viu assim para vender uma porção individual de FUD. E essa que é a proposta com Doce Receita de Sucesso, trazer esse FUD, né? Trazer esse doce, o brigadeiro americano, né? A gente costuma chamar aqui de brigadeiro americano para poder comparar, a pessoa entender o que é um FUD, né? Ele é um doce feito à base de chocolate e ele é muito consumido nos Estados Unidos, então a gente acaba associando ele com o nosso brigadeiro, né? Então, na semana Renda Extra com os FUDs, você vai entender toda essa oportunidade, você vai ter acesso a todas as informações que você precisa para você entender como é que faz, como é que vende, né? Muito importante, né? Tão importante quanto fazer um FUD gostoso, um FUD bem feito, né? É você conseguir vender esse doce, né? Você precisa também vender esse doce, muito importante. Então, a semana Renda Extra com os FUDs, olha só, quando que vai ser? Vai ser do dia 3 de abril ao dia 7 de abril, tá? Nessa semana vão ter as aulas aí da semana Renda Extra para você entender como é que faz essa renda extra com os FUDs. E você pode fazer uma renda extra de mais de R$3.000 por mês, se dedicando 1 hora por dia. Então, você faz uma produção de FUD com 1 hora todos os dias, né? Se você tem mais do que 1 hora por dia disponível, você consegue fazer muito mais renda, né? Esse que é o grande, que eu vejo a grande oportunidade, né? Às vezes a gente fala em 1 hora por dia, fala de R$3.000 por mês, mas é pensando em quem não tem mais tempo por dia, né? Não tem tempo disponível. Às vezes você tá sem renda, você tem mais tempo disponível, né? E você se dedicando mais para os FUDs, se dedicando mais para as vendas, você vai poder ter uma renda muito maior, né? Só de você se dedicar ao dobro, né? Você conseguir vender aí 1 hora por dia, é uma receita todos os dias que você faz. Se você conseguir fazer 2 receitas todos os dias, né? Você já pode ter uma renda de mais de R$6.000 por mês. Já imaginou isso?
Então, é algo que eu vejo que é realmente uma grande oportunidade. E lá na Semana Renda Extra com os FUDs, eu explico toda essa oportunidade, a gente fala de todos os detalhes, todas as informações para você entender como que você pode fazer também essa renda, você fazer e vender os FUDs. Para participar dessa Semana Renda Extra, você precisa se inscrever, tá? O link tá na bio. Ontem eu tava falando da Semana Renda Extra e tinha esquecido de colocar o link antes, né? Mas agora já tá lá na bio do Instagram. Então na bio você consegue ter acesso ali, você entra no link que tem lá, você vai escrever o seu e-mail, você vai entrar pro nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp também você vai receber as informações importantes de quando que as aulas vão estar no ar, você vai receber as informações importantes, né, de como participar de tudo isso. A gente vai ter uma comunidade no Facebook exclusiva para quem tiver inscrita, né? Então todo mundo que se inscrever vai poder participar, vai poder entrar nessa comunidade do Facebook. Lá também as pessoas vão poder se conhecer, trocar informações, é muito bacana, né? Quando a gente faz esse evento aí da Semana Renda Extra, a gente vê muita gente interagindo na comunidade do Facebook. Então pessoas que às vezes de uma mesma cidade, né? Às vezes as pessoas trocam informações, eu já fiz um FUD, não, eu nunca comi um FUD, como é que é e tal. Uma conversa com a outra é muito bacana, né? Então você vai poder participar de tudo isso, se inscrevendo, e quando chegar a data do dia 3 de abril ou dia 7 de abril, as aulas vão pro ar e aí você vai poder acompanhar as aulas da Semana Renda Extra com os FUDs, tá? Então não perca, se inscreva e participe. Gente, obrigada pela presença hoje aqui na live, muito obrigada pelas perguntas, pelas interações e até a próxima live de aquecimento, tá? Um beijo!